Um em frente ao outro, né? É. Praticamente. Né? Praticamente, é. Mas era um trapiche só de folha, de escolhedeira, né? E tinha prensa também, já saía já em posição já de... Trabalhava assim por safra, né? Porque né, o ano todo, trabalhava por safra. Apenas uma das marcas, que no auge teve 6 fábricas em operação no Recôncavo, chegou a empregar 4.000 pessoas. A Primeira Guerra Mundial golpeou a produção do fumo brasileiro. A Europa entrou em recessão. Vinte anos depois, a Segunda Grande Guerra agravou ainda mais os problemas das nações envolvidas diretamente no conflito. Com a guerra, Getúlio impediu o contato. Então, para Catu foi um choque, porque deixamos de exportar para o nosso principal comprador. O nacionalismo do Estado Novo de Getúlio Vargas fez com que muitos alemães, japoneses e italianos passassem maus bocados em solo brasileiro. Apesar do corte que Getúlio promoveu para a comunidade, mas foi o período, eu acredito, culturalmente mais rico de Catu. Tínhamos jornais, as pessoas se manifestavam de diversas formas, as pessoas escreviam, as pessoas tinham de fato uma vida, né, que gerou logo em seguida a criação de 2 clubes para reunir as pessoas. Nesses clubes não eram somente o lazer, mas era um lazer cultural. As mãos delicadas e os olhos atentos das mulheres do Recôncavo deram à fabricação artesanal do fumo baiano um toque diferenciado. É que essas mulheres elas deram uma contribuição muito grande. Como? Trabalharam nem tanto das que eu entrevistei, nem tanto com o plantio. A não ser Dona Margarida, ela trabalhou do plantio aos trapiches, que é o trapiche o lugar onde, outros lugares chamam de, tem outros nomes, mas aqui em Catu chamado de trapiche, onde se tinha o manuseio da folha do fumo. Fazia-se a separação. Escolhedeira é para separar os números das peças do fumo. E dessa separação veria quais eram as de boa qualidade, as de não tão boa qualidade. Dona Maria Regina, mesmo das escolhedeiras, Dona Nicinha. A folha saía daqui, já imprensado, naqueles fardos enormes assim. Que estava certo, ou errado, ou a folha grande ou a pequena, tinha que separar. As folhas, não sabe? Que tem 1P, 2P, tem primeiro, segundo, terceiro. Tudo isso é o número das fases do fumo, não sabe? Separação do fumo e o fardo para viajar para fora, né? É isso, daqui saía. Não, lá não fazia charuto. Que a gente escolhia as folhas de fumo boa para ir para a prensa, para imprensar, para fazer aqueles fardos que mandava para esses lugares aí, Salvador, Cachoeira, São Félix, exterior. Exploradas, mal remuneradas, com jornadas longas e exaustivas, as escolhedeiras e charuteiras embalaram a fama do produto da terra. Era 4 moças
naquela prensa. Só mulheres. Trabalhava muitas mulheres, agora na prensa tinha 4. Eu mesmo trabalhei muito na prensa. Depois que o meu chefe me tirou, botou para verificar o fumo, né? O cuidado do manuseio desta riqueza manteve o alto padrão de qualidade e o excelente acabamento. O charuto e o cigarro e o fumo. E lá a gente começava a trabalhar com aqueles fumos que chegava, que vendia, era feito daquelas manocas. Aí tinha que tirar abrir aquelas manocas, botar as folhas grandes junto, as pequenas separadas, e assim aí ia usando para imprensar. Os fardos de fumo, que era imprensado na prensa. Aí quando enchia, a gente apertava aquela prensa, né? Aí costurava aquele saco, quando estava costurado, ia jogar aquele pau para abrir, para tirar o saco. Quando estava mais ou menos, aí empurrava assim o saco, aí caía lá, tornava a botar aqueles sacos de calamaço certinho para tornar a encher. O trabalho com fumo recreativo não era fácil. Chegar aos trapiches era o primeiro desafio do longo dia. A maioria delas saía da zona rural, muitas vezes de lugares com nomes sugestivos, que não combinavam em nada com a labuta diária. Saía do Bom Viver e ia para o trapicho. Elas, no geral, boa parte moravam na zona rural e tinham que se deslocar para ir aos trapiches. A gente não tinha carro, não tinha nada para viajar, vinha de pé, né? Era de pé. Para poder trabalhar, sair de suas casas 4, 5 horas da manhã. Olha, eu viajava, eu saía da Ramela 4 horas da manhã para pegar o pirulito para ir para Pujuca, porque quando estava na Ferbasa eu ia de caminhão, mais os peão, e não tinha ônibus, não tinha nada, era caminhão com os peão. Chegava aos trapiches em média de 7 a 8 horas da manhã. A gente chegava às 7 horas. Ficavam naquele local até às 5 horas, porque a maioria tinha que voltar para casa por causa da distância. Até, eu acho que era 4 horas ou 4h30, um negócio assim que eu não me lembro. Encerrava às 5 horas, ali fazia as suas refeições. A gente já almoçava lá, porque não tinha almoço no tempo para a gente ir almoçar em casa, né? A gente levava aquela comidinha e aquele feijãozinho, coisa, para almoçar 12 horas. E ficava ali e 1 hora começava a trabalhar de novo. Ali tinham suas relações interpessoais com as outras mulheres, com os homens que eram os gerentes dos trapiches. E ainda havia, na época, o preconceito de parte dos moradores de Icatu. Dona Maria Regina, em seus relatos, ela me disse o seguinte, que ela morava na fazenda Bom Viver, que hoje é um bairro, chama de bairro Bom Viver, e foi morar na Ladeira de Pedra, que é a rua, aquela ladeira principal. Então, quando ela se mudou com a família para ali, quem morava naquela região, aquela região era chamada Ladeira do Brega, que naquele período dizia que ali era o lugar das mulherias. Esse era o termo usado na época. Ela me passou esse termo. Aqui é onde moram as mulherias. Então, as famílias que se viam como famílias de bem, entre aspas, que a concepção de família de bem hoje, isso é da época, é a concepção da época. Não se viam
que deveriam estar naquele espaço. Então foram morar aqui foram morar no bairro Barão de Camaçari, que é popularmente chamado como Rameio. Essa relação do trabalho da mulher em Catu, claro que foi algo próximo a isso aí, como você mencionou, a mulher de São Paulo, mulher nas fábricas de São Paulo. Mas aqui, talvez por seu interior, elas tinham uma relação um pouco diferenciada, porque na sua maioria elas moravam, como eu falei com você, moravam na zona rural. O fato de morar na zona rural acabava que obrigava os gerentes e os donos dos trapistas de liberar essas mulheres mais cedo. Então não tinha essa questão de trabalhar 20 horas, não dentro dos trapistes. Em muitos casos, há relatos de mulheres que levavam. Então assim, não era dentro das fábricas. Todo dia era o mesmo fardo. Era todo dia a mesma coisa, todo dia. Cansativo. Elas trabalhavam sentadas no chão, na sua maioria. Em alguns casos me relataram que tinham problemas de saúde, ginecológico em especial, por conta de ficar muito tempo sentadas. Ah, tive muito. Tinham problemas de respiração, problemas respiratórios por conta do cheiro, que era muito forte, o cheiro do fumo. Era que quando a gente chegava, que abria o trapicho, aquele fedor horrível que a gente ficava com a cabeça doendo, ficava tonta e tudo assim. Muito cansativo. Além de que também o desgaste por conta de ter que sair de um local muito distante da sua casa e se deslocar ao trabalho. Então tudo isso causou vários problemas de saúde física e emocional em boa parte dessas mulheres. E trabalhei na prensa que tomei uma pancada assim que caí lá. Mas tomei o remédio e tinha uma farmácia assim, ninguém ia para o médico, tomei o remédio e melhorei. Vida dura, né, velho? Por isso não é possível falar da cultura do fumo no Brasil sem olhar de perto as marcas de tempo e trabalho nos rostos que venceram os anos vividos em trapiches entre o agreste e o litoral da Bahia, sem passar por Catu. Se era daqui que saía muita matéria-prima usada na produção dos famosos charutos do recôncavo baiano, sem a presença e ofício de mulheres como Dona Maria Regina e Dona Valdenice, por certo, a história contada hoje seria outra. Mas Dona Maria Regina em especial porque ela trabalhou já de carteira assinada. Eu nem sei, me lembro quanto foi o que eu ganhava. Nem me lembro quanto foi o que eu ganhava. Vida dura, né, velho? Já a experiência de Dona Nicinha confirma que nas fábricas fumageiras do passado havia mais um tipo de exploração: a do trabalho infantil. Dona Nicinha trabalhou ajudando a mãe dela, ela ainda era de menor. Eu cheguei nos trapiches com 6 anos. Como? 6 anos. Com minha mãe. Minha mãe ia trabalhar e me levava. Aí no fim eu aprendi a trabalhar. Quando foi com 12 anos eu comecei a trabalhar de escolhedeira. Já fui logo sendo escolhedeira. Porque tem outro trabalho mais fraco, não sabe? Mas a escolhedeira já é um ponto a mais. Aí passei e fiquei trabalhando até 16 anos.
Eu não tinha carteira. Não, não pagava NPS, eu trabalhava assim, avulso, para não ficar sem trabalhar, não criar sem trabalhar, não sabe? Aí eu fazia aquilo ali junto com minha mãe e na hora de pesar, pesava o meu e o dela. Aí eu fui criada lá no meio daquele pessoal tudo trabalhando, os gringos e chegavam para escolher, eu ali pelo meio, feito o menino estava aí curiando. Ah, meu filho, eu era o ovo de Inês dos gringos, das trabalhadeiras, de tudo. Eu era boneca de lá do trapício, ficava pulando em cima dos fardos de fumo e me escondendo e mexendo em tudo e achando o povo achando graça. Depois eu fui me compreendendo e fui ficando acomodada e fui aprendendo, me dediquei a aprender a profissão. Aí aprendi com 12 anos, comecei a trabalhar. 12 anos? 12 anos, para ajudar a criar irmão. Dentro de todo esse processo do trabalho dessas mulheres no município de Catu, elas tinham, assim, nessa relação interpessoal, algo muito interessante, que elas não eram irmãs, mas vamos colocar irmãs entre aspas. Elas tinham uma irmandade, vamos colocar assim. Era de amizade, eram todo mundo amigos. Elas tinham uma proximidade, elas trabalhavam como, vamos dizer assim, como uma confraternização.